Foi então que com 15 anos eu iniciei a minha jornada profissional. Foi em uma indústria, eu entrei como operária, eu queria muito trabalhar. E na época o trabalhar era para ajudar a minha família, para ajudar a ter mais recursos em casa, né? Para a gente poder fazer mais juntos. Mas eu queria trabalhar, isso já lá desde os 12 anos, e pela necessidade mesmo. Mas minha mãe sempre falava, não, você não tem idade, você tem que estudar, foca nos estudos, ainda não tem idade. Com 14 anos nós começamos a olhar algumas coisas, aí em consultório comigo, e aí eu me apresentava de uma forma muito singela, com muita vergonha, e ninguém me deu nenhuma oportunidade. Acredito que por causa da idade, pela falta de experiência, seja lá o que for, eu não consegui nenhum trabalho. Aí com 15 anos, a única oportunidade que eu enxerguei de ter o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, foi numa indústria de seda, fio de seda, que tinha próximo ao bairro em que eu morava. Era uma cidade pequena, eu morava em Cornélio Procópio, e era uma oportunidade, então eles contratavam muitos na minha idade. E ali eu consegui o meu primeiro emprego. Trabalhei por um ano e pouquinho, um pouco mais de um ano. E aí eu estava estudando, né? Continuei estudando, mudei, eu fazia à noite, né? Estava no 3º grau naquela época, fazia à noite. E então eu comecei a pensar, eu não vou conseguir nada aqui dentro dessa indústria. O administrativo a gente nem passava perto, eram setores assim muito longe que a gente não tinha nenhum acesso, nem a me enxergarem ali naquele lugar. Eu queria trabalhar no setor administrativo, sempre fui focada nesse sentido. E então eu falei, bom, eu não tenho oportunidade de procurar trabalho aqui dentro, eu não tenho hora, não tenho tempo, eu saio daqui e aí eu já vou direto para a escola e não tem nenhuma oportunidade. Trabalhava no sábado também e no domingo você não consegue ter acesso a lugar nenhum. Aí eu pedi demissão, mas pedi a demissão com foco em procurar um novo trabalho, já que eu tinha tido meu primeiro emprego. E assim foi, e eu realmente consegui, ali eu já tinha feito vestibular, tinha entrado na faculdade para os 17, já estava ali com 17, e consegui um estágio na Secretaria da Agricultura, onde eu tive o meu primeiro emprego na área administrativa. Então eu fiz o meu estágio de 2 anos, que era o tempo limite, não saiu nenhum concurso nesse período, não consegui, mas ali eu abracei a oportunidade, eu aprendi muito, né? Eu omiti algumas informações, vamos dizer assim, sobre o que eu conhecia ou não conhecia quando eu entrei, por exemplo. Eu disse que eu sabia, eu não disse que eu sabia exatamente, mas que dava sim para eu atender e trabalhar com o computador. Eu nunca tinha tido acesso a um computador, eu nunca tinha tocado num computador. Mas enfim, fiz meu teste lá de datilografia, que era na época, entrei e já na semana seguinte eu já tinha que começar a mexer no computador. O trabalho era com máquina, datilografia, mas também era no computador naquela época. E aí, o que eu fiz? Fui atrás de alguém que pudesse me dar aula. E aí eu negociei, porque eu não tinha tido nem meu primeiro salário, também não tinha dinheiro guardado, nem tinha essas possibilidades. E negociei para ele me dar aula nos domingos, daí ele me dava aula todo domingo de manhã, só para mim, e que eu pagaria ali no meu salário, e assim foi. E fizemos, e eu trabalhei, e ninguém nunca nem soube que eu não sabia mexer no computador, e outras coisas mais, e fui me empenhando. Omiti algumas coisas em relação a não saber fazer, mas eu me virava. Eu estudava, eu buscava, eu fazia o que tinha que fazer para entregar o que era pedido. E assim foi no meu primeiro emprego, e quando estava terminando, então já que não tinha nenhum concurso, eu fui buscar uma outra oportunidade, que eu já queria sair, já estar em outro lugar, e assim foi também. E aí eu fui para o setor administrativo de novo, mas aí eu já fui para mais serviços, eu trabalhava para auxiliar na contabilidade, no faturamento, no departamento pessoal, no financeiro, né? Em todas as áreas, do jeitinho que eu queria.
Eu queria muito, eu escolhi fazer ciências contábeis porque eu entendia que a contabilidade das oportunidades que eu tinha, que a faculdade ali, o que eu podia fazer público era ciências contábeis, administração ou economia, e no meu entendimento, eu nem sei de onde, até porque meus pais não podiam me orientar nesse sentido, eu entendi que contabilidade era o caminho para que eu trabalhasse na administração da empresa, mas que eu passasse por todas as áreas ali da empresa, né, dos negócios, e que eu exercesse o que eu estava conhecendo na contabilidade, que eu achava na faculdade de contabilidade, que eu achava importante que eu fizesse a faculdade e estivesse fazendo alguma coisa relacionada à faculdade também. E assim foi. E eu aprendi muito na faculdade, porque eu estava colocando em prática o que eu estava fazendo, mas aprendi muito também na prática e tive sempre boas pessoas para me ensinar, pessoas com vontade de ensinar. Mas por quê? Porque eu estava com vontade de aprender. Eu sempre quis aprender. Em tudo por onde eu passava, eu queria aprender. E aí eu entendo que as pessoas se motivam a ensinar também. E assim foi. Fiquei nessa empresa também, aprendi muito. Dali eu achei que eu precisava ir para uma cidade maior. E aí eu vim para Londrina e vim para um cargo na área financeira, até porque eu nem tinha como me manter em Londrina, mas eu precisava trabalhar. E eu precisava começar de alguma forma numa cidade maior. E assim eu fiz também. Eu assumi esse cargo já pensando que eu não podia ficar só nele, eu precisava melhorar, mas eu precisava começar. E aí eu fui entregando, fui me dedicando, mas eu fiquei pouco tempo nessa empresa porque eu entendi que ali a pessoa não iria me dar muita oportunidade de crescimento. Paralelamente eu já fui buscando outras oportunidades e consegui, né? E fui para uma outra empresa e aí eu trabalhei muito, eu fiz muito, eu entreguei mais do que era a minha função, do que era a minha contratação, assim como fiz desde sempre, desde quando eu era operária na indústria. E sempre procurei fazer mais, dar o meu melhor e também, se eu era contratada para aquilo, independente se eu estava fazendo, independente se era uma coisa legal ou não legal, gostosa ou não gostosa, fácil ou não fácil de fazer, eu entendia que se eu tinha concordado que aquilo eu ia fazer pelo salário que tinham me proposto, eu fazia e eu entregava mais, eu fazia mais, porque eu tinha certeza que o meu crescimento, eu sempre tive essa certeza, que o meu crescimento dependia de mim e não dos outros. E aí, se você me perguntar se eu enxerguei se eu tive durante toda a minha trajetória muitas histórias ruins, assim, porque eu era mulher, ou porque eu vinha de uma família simples, ou porque eu fiz uma faculdade pública, sinceramente, eu nem me dei o luxo de parar para olhar para isso. Eu simplesmente segui. Eu tinha certeza que, a única certeza era que tudo dependeria dos meus esforços, das minhas entregas, da minha dedicação, e assim eu fiz. Eu queria que as pessoas me enxergassem pela minha competência e pelas minhas entregas, e não porque eu era mulher ou porque eu era de família simples ou qualquer coisa relacionada. E nem olhei para isso, eu simplesmente fui andando e sempre tive reconhecimento. Não sei te dizer, não posso te dizer se talvez em outras situações eu teria mais reconhecimento do que eu tive. Eu só sei que eu tive conquistas. De onde eu vim, eu tive muitas conquistas. Eu cresci muito, eu aprendi muito, eu me dediquei muito, mas sempre foquei em aprender mais com a prática ali, com quem poderia me ensinar. Eu sempre fui atrás quando não tinha dentro para me passar qualquer coisa que eu precisava, para me ensinar qualquer coisa que eu precisava.
Eu estudei muito, eu sempre gostei demais de estudar. Isso com toda certeza vem lá dos esforços da minha mãe, o tanto que ela falou e como ela falou. E eu gostava demais de estudar, eu sempre gostei e gosto até hoje de estudar. E me dediquei demais, com poucos recursos ainda, até porque durante todo o tempo que eu morava na minha casa eu ajudava financeiramente em casa. O que eu recebia não era para os meus estudos, para mim, então a gente dividia isso e assim eu fui. E me dediquei, eu estudei, eu estudo, continuo estudando, fiz minhas especializações, fiz muitos cursos, estudei gratuitamente muita coisa, tudo que eu enxergava que tinha alguma relação e tinha uma palestra, qualquer coisa e era gratuito, eu estava lá também. Não vejo outro caminho, a não ser a dedicação, a não ser o entregar a mais, a não ser você sempre exceder as expectativas de quem te contrata, para você ser vista, para você ser enxergado, para você ser visto pelas suas competências e não pelo seu gênero ou pelo seu estado de riqueza ou menos riqueza, enfim, qualquer coisa nesse sentido. O fato é que, para mim, e acredito que para muitos de vocês, qualquer cargo que nós almejamos ou que você almeja não vai cair no colo, não vem de uma indicação, não herdei nada, não herdei uma posição numa empresa porque meus pais tinham, eu não herdei nenhum dinheiro para que eu pudesse encurtar alguns caminhos, e essa é a realidade da maioria das pessoas. E tá tudo bem, a gente consegue, é só se dedicar, é só você acreditar. E para você acreditar em você, você tem que fazer, então você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ser melhor todos os dias, ser um pouquinho melhor todos os dias. E depois de toda essa trajetória, com as minhas conquistas em relação à minha carreira, eu resolvi empreender, que é uma coisa que eu já queria há algum tempo, mas eu tinha vários outros projetos que me encantavam dentro de um grupo e que eu não queria deixar isso para trás. E no momento oportuno eu resolvi empreender. E agora estou numa outra trajetória, numa outra fase da vida, cheia de planos e projetos. Então você também faça isso para sua vida, sabe? Corra atrás. Simplesmente não fique sentado esperando nada cair no seu colo. Acredite em você, se prepare. A sorte está ali para quem se preparou, tá? E não tem outra forma de se preparar. É conhecimento, é estudar, é se relacionar, é você buscar se você tem recurso, não tem recurso, tem 1000 maneiras de estudar. Hoje, então, nem se fala. Se eu tivesse essas oportunidades em relação à internet, ao que a internet te traz, o que a tecnologia te traz hoje, o acesso a conteúdo, seria outra história lá atrás, teria facilitado muito. Então, você tem meios para isso, tá? Basta você querer, basta você acreditar em você e basta você correr atrás.